o treino certo pelo tempo necessário, você faz o seu corpo funcionar, que é o que as pessoas hoje precisam, né? Sim, eu falo que eu sou a prova disso. Hoje eu treino muito cedo para realmente otimizar o tempo. E eu não abro mão, até pela paz que a gente encontra. Eu gosto muito de treinar fora, eu gosto de ter o contato com a natureza. Parece até meio bobagem, mas ver o sol nascer me energiza tanto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não é Treino, é Reino. E antes de nós conversarmos com a entrevistada de hoje, eu vou pedir para que você clique aqui no link abaixo e já se inscreva no nosso canal. Depois disso, você já ativa o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui neste canal. E um último pedido, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Eu também preciso agradecer os nossos parceiros que fazem parte do nosso podcast, que é NCS Advanced, uma loja de suplementos que veio para trazer mais saúde, mais transformação para a sua vida e para a vida da sua família. Agradecer também o Instituto do Dr. Renato Figueiredo, da Medicina Funcional Integrativa, que tem uma linha de atendimento e de cuidado de uma forma muito natural e que vai trazer ainda mais vida e qualidade de vida para você. Agradecer também o Vila Centro de Beleza, que vem transformando a vida de mulheres e noivas, sendo referência aqui no nosso estado. Agradeço também a Tati Nogueira Semijoias e o cartão Card Saúde, que vem para trazer mais saúde para sua família e para sua casa. Bom, hoje a nossa entrevistada é uma mulher extraordinária que inspira muitas mulheres, muitas famílias, muitas empreendedoras e que é uma referência para mim desde que eu conheci a história dela e ela é a Tati Bergamo. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Imagina, eu quem agradeço o convite, né? Eu sei que a nossa conversa para estar aqui veio de um tempinho, né? Porque eu não me sentia tão segura e à altura dessa mulher, porque realmente, de fato, quem é referência para mim é você, Lê. Depois a gente vai explicar os porquês disso tudo, né? Uau, mas eu te Obrigada pelo agradeço. convite. Imagina. Gente, deixa eu contar então para vocês o que que essa mulher linda que está aqui na minha frente faz. A Tati Bergamo, ela divide suas tarefas entre mãe, esposa, atleta amadora. Ela é formada em engenharia sanitarista e ambiental e atualmente atua como influenciadora digital e acaba de ingressar no mundo do empreendedorismo. Tati descobriu uma depressão pós-parto e, a partir daí, a sua história com o esporte e influenciadora começou. Ela correu 8 maratonas e, dentre elas, todas as 6 principais maratonas, conquistando a Mandala Six Majors. Isso. Maratona de Berlim, Nova York, Chicago, Boston, Londres e Tóquio. Eu cansei só de falar. E agora, no ciclismo, ela encontrou uma outra paixão e novos desafios. Desafios que leva do esporte para a vida. Tati usa o esporte como propósito para ir além. E não é só um treino. É essência e bem-estar através da vida em movimento. Uau! Eu tinha certeza que colocar você aqui na minha frente seria algo muito poderoso. Por quê, Tati? A minha missão é transformar a vida de mulheres e de famílias através do movimento e do exercício físico, porque eu não sabia que você também usava essa frase, Sim, uma linda que não é um coincidência. treino, né? Sim. Quando a gente tira o T de treino, fica reino. É, Por isso o nome do podcast não é treino, é reino. Nós sim. precisamos cuidar daquilo que nos dá legalidade nessa terra, que é o nosso corpo físico, e entendermos que nós estamos aqui para sermos felizes e darmos certo, né? Isso Um mesmo. diagnóstico não definiu a sua história, muito pelo contrário, ele te motivou a buscar algo diferente, porque talvez você pudesse não estar aqui se o Sim. esporte não tivesse entrado na sua vida. É Sem isso, sombra de Tati? dúvidas. Foi uma transformação. Eu me sinto muito abençoada, porque foi através dessa dificuldade que eu encontrei esse propósito, né? Que hoje eu trabalho no Instagram como influenciadora com um propósito muito grande. É isso que realmente me faz estar ali, antes de qualquer coisa.
Sim. E Tati, como que o esporte, especialmente a corrida e o ciclismo, ajudou você a superar a depressão pós-parto e transformar a sua vida? Bom, primeiramente pela parte biológica, né, que a gente até estava conversando aqui, como que o esporte ele ativa hormônios que muitas vezes estão em baixa no nosso corpo pela rotina que a gente tem, ou no meu caso, né, tinha acabado de sair do pós-parto e a gente sabe que, né, os hormônios da mulher ficam malucos. Então, descobrindo essa atividade, comecei a sentir na pele, definitivamente, que meu ânimo, a disposição foi mudando. E depois, a parte espiritual, emocional, né, que a gente tanto fala, que eu mudei, minha autoestima, né, mudou, eu senti uma força que eu não sentia antes. Eu comecei a me sentir uma mulher capaz de tudo que eu realmente treinasse, buscasse, corresse atrás, que eu poderia ser capaz. Por isso que eu falo tanto, que é do esporte para vida. Porque se a gente tem coragem de fazer uma maratona, por exemplo, que é algo tão inimaginável, no primeiro dia que eu fui lá, corri 5 quilômetros, que era a minha grande meta, né, no começo, eu percebi que quando a gente busca, a gente alcança. Então, a Sim. gente encontra essa força do mental para tudo depois. Hoje, que eu dei essa virada, né, que eu vou empreender, por exemplo, eu tenho certeza que o esporte me lapidou fortemente quanto a isso. Porque eu sei que os desafios vão surgir, né, como surgem Aham. todos os dias. Dentro do treino surgem, né, são várias dificuldades, intempéries, mas a gente não deixa, a gente não desiste, né, do treino, da nossa meta, da nossa maratona. Então, por que que no trabalho não vai ser assim também? Por que que na minha família, com a dificuldade com os meus filhos, também não pode ser parecido, né? Então, a gente sempre Exatamente. leva do esporte para a vida, com certeza. E me Ô, transformou. Tati, e como é que foi? Você tem 2 filhos, né? Sim, A depressão veio do primeiro ou do do segundo? primeiro. Do primeiro filho. Aham, do E primeiro. antes você tinha algum sintoma? Como que era o seu estilo de vida? O esporte já existia, não existia? Na verdade, quando era adolescente, 15 anos, a gente vai na academia pela estética, né? Uhum. Tinha essa. Só que era aquela coisa desregrada. Logo que eu fui casar, um ano antes, que eu fiquei noiva mais de um ano antes, eu procurei esse personal, que é meu treinador até hoje, o Thiago Porto, para que ele me preparasse, porque toda noiva quer casar bela, né? Sim. E ali eu comecei uma história já diferente. Eu não imaginava que estaríamos juntos até hoje, né? Já são 17 anos juntos, eu e o Uau! personal, 18 quase, vou fazer 17 casado. E isso é uma coisa que eu me orgulho bastante, porque eu acho que a constância, né, com uma pessoa que você acredita que ela é capaz de transformar a sua vida, o seu corpo, e o Thiago, ele é tipo você. Uhum. Estar treinando com ele não é só um treino, ele tem uma parte da espiritualidade que eu falo que eu devo muito a ele. A vários. Porque o personal ele é muito mais do que um personal quando a gente cria esse laço, você Com sabe, né? certeza. Eu falo, Vira um a amigo, um gente como irmão. personal, a gente encontra a pessoa, sei lá, 3, 4 vezes na semana. Sim, Quem da sua família, às vezes, que você encontra? Então a gente sim, tem exatamente. mesmo uma relação Cria um família, vínculo. um vínculo muito forte, é verdade. Exatamente. Eu comecei a treinar com o Thiago, mas com aquela não com a paixão, com a dedicação, era apenas para estar O bonita, objetivo né, era casamento. estética, né, exatamente. Mal saberia eu que eu iria me apaixonar também por essa modalidade, que hoje é a musculação. Enfim, aí me casei e no começo eu tinha muita vontade de correr, porque meu marido corria, né, esses 5 quilômetros aí para manter ativo. E eu não conseguia correr meia quadra. E eu sempre tinha vontade de acompanhá-lo. E era até uma chacota, ele ficava rindo de mim, né? Porque eu não conseguia nem meia quadra. Mas eu não desistia, eu tava lá. Pelo menos eu começava junto, ele terminava e eu tava lá esperando. E daí eu engravidei muito rápido, depois que eu casei, 6 meses de casada, eu já engravidei. Hum. E você perguntou se eu tive sintomas antes, eu nunca tive. E eu falo que Deus, ele é muito, muito sensato em tudo. Mas eu tive um histórico da família. Minha mãe depressiva, a minha irmã, que hoje Uhum. está comigo, né, nesse novo projeto que eu te falei do empreendedorismo também, sempre depressiva e eu sempre incompreensiva com elas. Com uma certa rigidez, né? De Uhum. não entender as dificuldades de uma doença que não é palpável. E esse é o grande desafio que todo mundo Sim. enfrenta quando tem depressão, né? As pessoas ficam cobrando, por que que você não sai daí, não sai da cama, vai na igreja, né? Exatamente. Aí te chama de preguiçosa, Isso, é. procrastinadora, Então eu senti na pele, apesar de não ter tido sintomas, eu vi as pessoas, né? Não compreendia, então talvez eu tenha que ter sentido para realmente saber como é que era tudo aquilo. Enfim, casei.
Antes de engravidar, eu tinha tentado iniciar na corrida, até fui na Runners, eu até Aham. vi que inaugurou nova academia agora, eu fico Sim, super ficou feliz linda. pelo Elcio, pelos meninos, porque foi lá que eu comecei, então eu devo muito, eu tenho muita gratidão a eles também, a vocês, né, porque você também faz parte de É. Runners, fala de Runners, lembra de Letícia também. Enfim, e aí quando eu tive meu primeiro filho, foi essa fase difícil da depressão, e daí que eu descobri a corrida através da indicação médica. Não é que eu descobri a corrida, eu já tinha essa vontade, né, dentro de mim. Tanto que Aham. ela falou: "Você tem algum esporte que você goste, que você pratica?" Eu falei assim: "Não, ainda não, mas eu tenho vontade de correr." Ela: "Então é isso. Além dos remédios, vai lá e corra, porque vai te ajudar muito a superar esse momento difícil." Aí eu levei bem a sério e deu super certo, graças a Deus. Ô, Tati, e eu lembro que tem uma foto, você sempre posta uma foto sua do É, período sim, pós-parto, que você estava eu emagreci muito muito. magrinha, assim, muito, você via que estava doente mesmo, né? Exato. E para agora, esse período foi que, como é que foi, assim, o maternar com essa depressão? Então, agora que tem 11 anos do meu último filho, né, do meu último filho, eu já até esqueci como foi essas dificuldades, mas eu lembro que é muito maluco, é horrível essa frase que eu vou dizer, mas quando a gente tem era meu sonho ter filho, engravidar e ter filho, sempre foi meu sonho de vida, era casar e ter filho. Se perguntasse quando era criança, não era ser médica, era casar e ter filhos. Isso é uma coisa que eu conto, porque não é tão comum hoje, né, É, apesar não que eu era meu sonho esse. não era, Não. o meu era. E quando tudo foi acontecendo maravilhosamente, Deus sempre foi muito generoso com a minha vida. E aí quando veio, em vez de ter ganhado de ter aceitado o meu sonho, parece que foi o contrário, parece que eu tinha perdido a minha vida. E tudo isso eu sei que é por conta da imaturidade também. Eu fui mãe com vinte e Uhum. dois anos, né. Ai, bem Hoje eu novinha. olho as meninas com 22 anos, eu falo: "Gente, eu também não sabia nem que eu queria comer na janta, eu estava tendo um filho". E, enfim, eu não tinha minha mãe perto, rede de apoio longe, né. E foi muito difícil. Eu queria qualquer coisa menos que aquela criança. Então você vê como é grave isso. Assim, Gravíssimo. até é horrível Uhum. pensar que eu pensei isso, sendo que depois de pouco tempo, né, com o tratamento, eu senti realmente o que que era essa maternidade. Nasceu o filho e nasceu a mãe, de fato, né, Que porque bom. E nasceu uma é. mãe incrível, né, E Tati? Uma olha, mãe modéstia à incrível. parte, hoje eu consigo me ver assim, me aceitar, porque nem sempre foi assim também. Eu tive que passar por um processo, né, uma transformação de fato, que hoje eu olho para trás, não tão para trás, eu falo: "Gente, como é que eu tinha coragem de fazer tudo isso?" Mas tá tudo bem, aquilo foi importante para me transformar o que eu sou hoje. Depois Uhum. talvez a gente pode entrar nesses detalhes, assim, dos erros que todo mundo tem que ter Pode na vida, né. pode ir nessa seara aí. Então, eu falo porque como a corrida entrou, me fez um bem maravilhoso, só que em algum momento eu exagerei nesse caminho, né. E Uhum. nesse exagero eu falo que muitas vezes eu deixava meus filhos pequenos e ia correr no mundo aí, e eu ia com uma coragem, uma vontade, mas eu tenho certeza que apesar de hoje parece que se fosse hoje eu não faria igual, Uhum. tenho certeza que foi porque eu precisava dessa transformação, né, de me sentir capaz que é o que eu falo, né, de me sentir capaz de dar conta por mim, para mim, mas aí no fundo, hoje eu vejo que eu estava construindo algo muito lindo, porque meus filhos, eu falo que Deus é generoso, porque mesmo me ausentando, eu vejo que eu tenho uma admiração muito grande deles por mim. Eles correm comigo, eles são super adeptos ao esporte, eles já entenderam que não é só um treino. E isso para mim não tem Que dinheiro que incrível. pague. É meu maior orgulho é isso. Então, eu falo que eu errei querendo acertar, Deus sabia do que eu tinha de bom no coração, não faria algumas coisas do mesmo jeito hoje, por quê? Porque hoje eu sou outra pessoa, né, então eu não preciso mais ser daquele jeito. Uhum. Então, a vida não tem muito não é matemática, né, é De errando, forma alguma. acertando, mas no fim eu estou muito feliz, acho. Na verdade, o erro é o processo de aprendizado, né. Como que a Exatamente. gente vai saber É, se a gente não tentar? E sim, quando os erros, eles vêm para nos fortalecer, com porque todas certeza. as coisas cooperam para o bem, Sim, né. sim. Então, tudo que você fez, você ter aceitado, né, um médico falar para você: "Olha, Tatiana, você tá com isso, você vai ter que tomar medicamento e você vai ter que fazer alguma coisa", Aham. e aí você fez. Fiz. Porque é o que eu falo, um diagnóstico não define quem você é. O diagnóstico te dá um norte assim, o que que você vai fazer com isso? Você Uhum. vai continuar emagrecendo? Você vai continuar com essa depressão? Ou você vai sair daí? É. Né? Porque o seu sonho foi realizado, te entreguei esse filho e essa É. ser humaninho depende de De você e você. você brilhantemente aceitou essa missão, né? E É. hoje tem transformado a vida de tantas pessoas, mostrando a capacidade que o exercício físico tem.
Eu falo que... E você treina sempre muito cedo, né, Tati? Sim, eu adoro treinar cedo, eu sinto que meu dia é outro quando eu treino cedo. Sabe o método que eu criei, que eu Aham. acredito que funciona, e dentro dele eu falo que a pessoa, ela toma uma dose, né, que é a fala até da minha mentora, a dose, que significa dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Esses 4 hormônios é a linguagem que o corpo humano entende para funcionar. Então, a Perfeito, partir do momento que você acionou a sua farmácia interna e essa você dose. acionou essa dose, o seu dia é extraordinário, porque você precisa da dose para desfrutar do dia. Por isso que eu prefiro de manhã do que à noite, porque Uhum. à noite eu já vou me preparar para dormir. Sim, sim. Por que liberar essa dose só agora? Sendo que É. durante o dia eu preciso ter disposição, eu preciso Uhum. ser amável e ter empatia, eu preciso ter alegria e eu preciso ter essa sensação de prazer, de bem-estar, que são Sim, o que esses hormônios causam, né. Então, se eu perfeito. pudesse dar uma dica para alguém, Eu que também. você trocasse, né, o seu horário de treino para Aham. o período da manhã. E não precisa nem ser treino longo. Hoje eu tenho um Não, modelo de treinamento de 20 minutos, que é assim, para você acionar a farmácia interna. perfeito. O restante, as coisas vão acontecer. Acontece. Você pode incluir outros esportes, a corrida, a musculação, outros treinamentos de força, Aham. mas o treino certo, pelo tempo necessário, você faz o seu corpo funcionar, Funcionar. que é o que as pessoas hoje precisam, né? Sim, e eu falo que eu sou a prova disso. Eh, hoje eu treino muito cedo para realmente otimizar o tempo, mas nem sempre foi assim, porque quando os meninos eram bebês pequenos, eu tinha que adaptar, tinha que esperar alguém chegar, tinha que revezar com o meu marido, mas hoje eu tô com essa liberdade, né, de poder treinar cedo, e eu não abro mão, até pela paz que a gente encontra. Eu gosto muito de treinar fora, eu gosto de ter o contato com a natureza. Para mim, parece até meio meio bobagem, mas ver o sol nascer me energiza tanto, e ver treinando também muda o meu dia. Então, assim, essa sua estratégia aí, eu sou a prova que realmente ela funciona muito. Eba! Ô, Tati, você conseguiu conquistar a Mandala Six Majors, Majors? isso. Um feito impressionante. Quais Obrigada. foram os principais desafios físicos e mentais que você enfrentou durante essa jornada? O desafio físico que eu tenho muito orgulho sempre é conseguir equilibrar, essas doses de treino, né, porque a gente sabe que treinar para uma maratona é difícil. E eu falo que eu consegui equilibrar, porque apesar de ter feito já 8 maratonas, essas 6 aí são as 6 dessas 5 majors, mas eu fiz 2 no Brasil, né, 2 vezes em Porto Alegre. E eu nunca me lesionei, por exemplo. E, a gente sabe que não é tão comum ver maratonistas que não se lesionam. Sim. Então eu acho que o desafio foi conseguir ter o equilíbrio. Até né, priorizando também o fortalecimento, que lógico, na época de ciclo de maratona a gente tem um fortalecimento diferente, bem menor, mas eu tenho certeza que essa base que o Thiago criou me ajudou muito a ser forte para o meu corpo aguentar a corrida. Então, eu acho que esse desafio de ser equilibrada, não correr várias maratonas juntas, né? Dar um tempo para o seu corpo se recuperar, apesar de que numa fase eu dei uma exageradinha, mas logo eu liguei o sinal amarelo, eu falei, opa, pera, né? Que eu Uhum. quero correr para sempre. Hoje esse é o meu grande lema. Não treino mais só por estética, lógico que isso é consequência. Para mim é longevidade mesmo. Ser uma velhinha ativa, se eu não estiver correndo, que eu esteja nadando, né? Fazendo meu yoga, pilates, enfim. E eu acho que o desafio mental sempre é conseguir conciliar a vida pessoal com o esporte. Porque se você deixar, né, hoje em dia com esse mundo tão, tão cheio de informações, ainda mais trabalhando com rede social, se você deixar, ele te leva. E te Uhum. leva para longe do que é principal da sua vida, que é sua família, seus filhos, até sua essência. Porque você que acaba vendo algo que você fala, eu quero ser igual, quero fazer igual, quero conquistar isso igual. E daí também toda hora olhar para si e falar assim, pera, né, até onde eu vou, até onde faz realmente parte dos meus princípios, até onde, né, eu estou sendo correta com a minha, com essas bênçãos que Deus me deu, deixando minha família ou não. Então, e também equilibrar essa parte da sociabilidade, porque quando a gente treina muito, a gente acaba não conseguindo ficar tão social. Meu marido é uma pessoa que gosta dessa parte de sociabilidade, então isso é um desafio bem grande. E tanto que a gente brinca lá em casa, ele fala que eu sou Highlander, porque
quando eu encontrei essa maturidade de conseguir ver o equilíbrio, porque tinha época que eu, como eu falei, eu errei. Eu ia, você não quero nem saber, eu vou treinar, eu não vou sair, eu não vou nessa festa. E daí você vai criando, né, um muro ali no seu relacionamento, até com seus amigos, porque você se torna uma pessoa que só pensa em Chata. você, chata. É exatamente. Quando eu consegui ver que eu tava, né, precisava equilibrar, eu ia na festa, tomava o meu vinho e no outro dia tava lá morrendo, mas ia treinar, porque eu sabia que eu escolhi aquilo. Uhum. Então, não vou ficar culpando a festa para eu não ir, mas também não vou deixar de ir na festa porque eu tenho treino. Então, hoje em dia, isso não me orgulho tanto, porque você, né, é contraditório, você beber, dormir pouco e treinar. Uhum. Mas eu me dispus a isso um dia e tá tudo bem, sobrevivi, tô aqui, né, conquistei meus sonhos. Hoje é muito bem conversado lá em casa, antes de qualquer grande desafio esportivo, a gente tem mais compreensão de ambos os lados. Porque isso é importante também, né? Sim, Não com olhar só para o certeza. próprio umbigo. E às vezes eu cedo, às vezes os meninos cedem, porque hoje em dia até o José e João entram na onda, né? Ah, mãe, de novo, você vai ficar todo dia acordando cedo, assim, não vai trazer o pão pra gente, porque você tá treinando não sei quantas horas. Mas agora a gente tá tudo fluindo, graças a Deus. Que legal. E você tem alguma ajuda psicológica dessa sua parte mental? Você faz terapia, faz Sim, coach, faz alguma coisa? sim. Eu sou uma pessoa que eu geralmente perduro com os profissionais da minha vida. A minha terapeuta tem a mesma idade do Tiago na minha vida. Eu comecei com ela meses antes do meu casamento, porque eu estava confusa, né? Era uma Uhum. menininha que estava indo casar. E aí procurei ela e ela tá comigo até hoje. Eu faço terapia. Lógico, tive alguns momentos de alta nesses anos todos, mas agora eu tô com ela. Faz uns 3 anos que eu voltei e não saí mais. Mas Uhum. faço terapia uma vez por semana. Eu encontrei uma pessoa muito abençoada que me ajuda muito. Eu acho importante. É porque o grande quesito do ser humano é aprender a lidar com as emoções, né? Sim, sim, E é algo desafiador, mas extremamente possível. sim. Primeiro, você descobrir qual é o seu perfil, né? Todos Uhum. nós temos um perfil Sim, sim. comportamental. E quando você entende que você não é a obra imperfeita da criação, Uhum. mas que você tem pontos muito fortes e pontos de melhoria. Quando você entende quais são os pontos de melhoria e você olha para esse lugar Sim. com amor, Com carinho, sem né? julgamento, sem Uhum. apontamento, eu falo assim, você com É você a mesmo, né? autoaceitação, é o primeiro passo para a cura, né? Você aceitar Exatamente. quem você é, as suas dificuldades, Isso é o foi, primeiro passo. Tati, um grande desafio para mim, um É. grande desafio, porque depois que eu entrei para a área da inteligência emocional, primeiro eu fui buscando cura para Letícia. Porque eu via que eu estava perdendo o meu casamento, eu não Uhum. estava conseguindo ser uma mãe mansa, aquela mãe calma, então eu estava, criando filhos emocionalmente, perturbados, Sim, porque eu não entendia nada de perfil comportamental. olha só. Eu sou uma pessoa extremamente dominante, né, eu Sim, faço aqui, o agora, líder, uma vamos, líder vamos, sou nata. líder, isso é meu. Eu acho lindo. Mas eu não conseguia entender que as emoções negativas que me dominavam, eu poderia, controlar ela, falar assim: "Ei, Sim. você cresceu, Uhum. calma, não é toda Aham, hora que você tem que ficar irada, que você tem que ficar com aham, raivinha, com aham, mimimi, de cara feia, de aham. beiço virado, não, você precisa aprender a conversar, né, a Sim. expor os seus sentimentos". E quando eu aprendi que eu abri a porta e entrei para dentro, e eu me acolhi, meu Deus, como hoje eu olho para mim e eu falo assim: "Uau, você é É. incrível". Não, Você, por mais que você seja toda essa dominância, mais do que isso, você conseguiu controlar encontrar sua mansidão. e aí a minha visão de o próximo mudou de uma Totalmente. forma, porque quando você coloca a pessoa na história dela, você para de julgar. E quando você se Sim, coloca na sua, sim. você se olha e fala assim: E "Gente, a é vida é tão é linda". lindo te ver falando, porque você vê, você passou pela mesma situação que eu, né, de olhar para trás. Hoje você olha para trás e fala: "Nossa, como eu era, como eu fui, como Sim. eu fui capaz". E eu, ao contrário de você, né, você é uma líder dominante e eu uma pessoa que olhando para a Tati lá atrás, sempre naquela posição de vítima, sabe, sem liderança, sem força de vontade. E eu achava lindo isso, né, quando eu via pessoas como você, assim. Essa parte do empreendedorismo que eu falo também eu acho lindo, porque é de uma coragem, né, você enfrentar, investir o seu dinheiro para algo novo, para fazer um benefício para a sociedade. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz. E eu buscava isso, né? Tanto que hoje estar aqui com você, dizer o sim para você, é um
esforço que eu faço para sair da minha zona de conforto, porque se deixar eu quero ficar lá. Por mais que eu trabalhe com Instagram, você tá com o seu celular atrás, até uma coisa que me dá conforto. Se me coloca num negócio, em eventos presenciais, eu evito o máximo que eu puder. E é algo que eu tô querendo transformar na minha vida também. Então, vir no podcast, ir numa inauguração de alguma coisa, ir num evento social, falar em público, é tudo que eu tenho buscado para me transformar, para ser, né, um pouquinho mais Letícia e ser menos Tati. Não! Ô, Tati, você vai continuar sendo Tati, É, mas do meu porque jeitinho, né? você é única. Sim, As sim. habilidades, os talentos que Deus te entregou, ele não entregou para mim. É. Eu estava E a gente se conversando. completa, né? Essa é a grandiosidade de Deus, o relacionamento e entender que nós somos o corpo de Cristo. Sim. Eu preciso da Tati e a Tati Uhum. precisa de mim. Então, Sem dúvida. esse olhar de corpo, de conexão. O corpo, um dedinho sozinho, ele não faz nada. Ele faz Sim. parte de uma mão. Sim. Então, nós precisamos entender o corpo de Cristo como uma dependência um do outro, mas não de apontamento, mas de pegar na sua mão e falar assim, vamos junto, Sim, né? perfeito. Vamos avançar juntos. Uhum. E quando a gente fala de corpo, de cuidado do corpo, eu sempre tento trazer à memória das pessoas, você que está me ouvindo, que você tenha esse cuidado com o seu corpo, porque ele é algo tão poderoso. Primeiro, que é aquilo que te dá legalidade nessa terra. Sem o corpo físico, morre. Você não faz mais nada aqui. E um corpo físico que você não controla, por exemplo, que você não pode correr porque você está obeso, Uhum. você não pode comprar uma roupa porque não serve, você não pode sentar em tal lugar porque não dá, você não pode brincar com seus filhos porque você está tão inflamado e você não pode deixar isso acontecer mais. Então, com todas as vezes, espero que a partir de hoje, que você for se alimentar, que você olhe e fale assim, isso me contamina ou isso me purifica? Isso vai me levar para o extraordinário que eu preciso, que eu mereço nessa terra? Ou vai ser um prazer momentâneo, uma dopamina que daqui 5 minutos vai passar e vai vir uma culpa gigantesca em cima de você? Então, não negligencie aquilo que Deus te confiou, que é o seu corpo. E ele fala, acaso não sabeis que o seu corpo não é seu? Mas que ele é morada do Espírito Santo. Então, nós somos bons mordomos daquilo que Deus confiou. E ele nos dá oportunidades a cada novo dia de cuidar. Então, hoje, uma escolha assertiva anula todas as outras erradas. Então, se hoje você decidir ser 1% melhor do que você foi ontem, daqui 10 dias você é 10% melhor. Daqui 100 dias você é 100% melhor. Então, a gente às vezes quer fazer a maratona, mas antes de você fazer os 42, você venceu os 5, Sim, sim. né? E antes dos 5, você colocou um tênis. Isso é um grande desafio, né? Porque essa nossa geração tá tão imediatista em tudo, né? Eu falo a gente porque às vezes eu me incluo, não tem paciência de assistir um vídeo de 1 minuto. Quem dirá ler um livro, né? Então, isso que você está falando é muito sentido. É 1% melhor todos os dias. E eu tô tentando fazer isso em outras áreas da minha vida. O esporte, eu já superei, desbloqueei, né? Sou até viciada demais, eu tenho que controlar. Ao contrário, mas em outras áreas é maravilhoso pensar como você está falando. Nós estamos falando de outras áreas. Como que você equilibra suas responsabilidades como mãe, esposa, atleta amadora e empreendedora? Qual que é o papel da atividade física nesse equilíbrio, Tati? Com certeza, é a dose que você falou, né? Matinal, busco fazer, eu acordo 3h30, 4 da manhã todos os dias, tenho muita facilidade com isso, não é um problema por vários motivos. Eu acho que, primeiro, o meu corpo sempre foi adaptado a isso, desde criança, sempre fui diurna. Porque eu acredito que tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras de Sim, com acordar, né? certeza. Você vai entender melhor que eu pela parte fisiológica. E também porque eu tenho uma rotina muito organizada em casa, onde 8h30, 9 horas, 9h30 no máximo, estou dormindo, eu e os meninos. E é uma forma de otimizar e conseguir conciliar todas essas etapas que você falou. Então, o esporte, sempre no primeiro horário da manhã. Eu, hoje em dia, faço questão de estar em casa entre 6h15 e 6h30 no máximo. Chego correndo, falo que eu faço lançamento de pão na mesa. Porque eu passo na padaria que é do lado, jogo o pão, falo, ó, vamos comer e não sei o quê. Mas eu faço questão desse momento. Por mais que são 15 minutos, eu perdi muito disso na fase que os meninos eram pequenos. E eu tento resgatar. Eu falo, enquanto eu puder, eles estiverem aqui, eu vou estar fazendo isso. E aí eu tenho esse intervalinho ali rápido, vou pro meu segundo treino, porque geralmente eu faço cardio como primeiro
horário do dia, corrida ou ciclismo, e depois eu faço a musculação, que é 40 minutos. Volto, aí amanhã, quando os meninos estão na escola, eu consigo, né, fazer parte de trabalho que não pode ser interrompida, né? Marco reuniões que são mais longas, né? Hoje em dia tenho que fazer planilha por conta desse empreendimento. E almoço com os meninos, e aí à tarde eu começo essa parte de mãe turista, professora, ajuda na tarefa, leva e busca e traz. O João faz bastante atividades porque ele tem algumas terapias, né? Ele tem diagnóstico de TDL, dislexia, uma dificuldade de aprendizagem, que é um dos maiores desafios da minha vida nesse momento. Porque fala muito da questão de autoestima, né? Eu sei que ele vai superar, vai ser lindo, mas assim, a gente tem que ser muito firme, tem que ter inteligência emocional para poder apoiar as crianças que passam por esse tipo de dificuldade. E é isso, meu marido, hoje em dia a gente, né, eu sou muito grata a ele, porque eu não conseguiria ser quem eu sou se ele não tivesse me dado todo esse amparo em todos esses anos para poder treinar, né, para poder trabalhar. E hoje em dia, nessa parte do empreendedorismo também, ele tem me apoiado. E aí a gente consegue sempre no final do dia desfrutar, né, de toda essa correria das 3:30 da manhã, porque acaba que acorda junto, né, consequentemente. Não sai da cama, mas acorda e aí no final do dia a gente acaba conseguindo descansar um pouquinho. Uau, que É história. isso, eu falo que eu vejo pessoas, eu fico imaginando mulheres, né, tem muitas mulheres que têm que bater ponto, né, e conseguem fazer tudo isso ainda. Não, tudo isso talvez falhe um pouquinho ali, não consegue levar e buscar o filho, tem que delegar, mas que ainda tem que cuidar da casa, por exemplo, né, cozinhar. Eu falo: "Gente, não é só agradecer". Meu caso. Olha aí, Meu eu falo: caso. "Como consegue?". Eu te pergunto: "Como é que você consegue?", né? Ah, Não é? A gente é. sempre de Deus, a gente encontra, quem quer faz, né. Então O pra primeiro passo, eu acredito que é o não reclamar. não reclamar, O não reclamar é se algo organizar e e se depois o organizar. segundo, né. Eu Exatamente. acredito. Assim, eu sei que eu tenho que fazer e eu faço com amor. Eu Exatamente. acordo Esse cedo, faço treino, com cuido das amor. crianças e chego, pego na escola, Ó, venho, faço almoço, lavo arruma a casa. louça, arrumo casa, tudo. Olha Assim, só. mas com essa gratidão. Você Você consegue falou, treinar, Lê? Ó, eu vou te entrevistar agora. consigo, Você treina eu de treino manhã? todos os dias. Todos os Todos dias? os dias. Consegue ser Aham, de todos, manhãzinha de também? manhãzinha. Eu faço o meu método dos 20 minutos, Aham. todos os dias. E aí, no intervalo entre um aluno e outro, quando dá, eu faço ou treinamento funcional com pouca carga hoje e jogo beach tênis. Ai, São as verdade, minhas você é paixões. do É. beach. Eu parei um tempo a corrida depois da fratura que eu tive no pé, né? Não sei se Ah, você lembra, em lembro, aham. 2016, fiz essa fratura, mas aí eu consegui me regenerar. Nesse meio tempo apareceu um outro esporte que é o stand-up paddle, que é com remo, então eu remei por um tempo, eu falo que isso que reabilitou, assim, meu Tudo. tornozelo É, perfeitamente, imagino. e agora eu voltei para a corrida, É. mas eu nunca tive o sonho de ser maratonista. Fiz Sim. algumas meia maratonas, mas a Uhum. maratona em si, E eu a não maratona é fiz. bem isso mesmo. Eu falo que as pessoas: "Ai, como que você decidiu?". Eu falei assim: "Você não es a maratona te escolhe, não é você que escolhe ela. Uma hora, naturalmente, você vai chegar lá, se for para ser para você, se você Aham. precisar passar por esse processo". Porque quem faz maratona porque o amigo chamou e não estava dentro do coração, vai só sofrer, vai passar perrengue, eu Bom saber acho. disso. Ó, você está Eu ac pensando em maratona, então veja É, se isso é o tem que você quer tem mesmo. que ser muito. Mas, Tati, você falou, uma coisa que me chamou muita atenção, que você não negligencia o ficar pouco que seja com as crianças, por 15 Uhum. minutos Tempo que de seja. qualidade. E uma vez eu li um estudo que fala do poder dos 15 minutos. É. Você lembra na época de escola, no intervalo, que nós tínhamos entre 10 e 15 minutos de recreio e que, assim, era a melhor hora do dia? É A gente verdade. lanchava, a gente brincava, a gente corria e parecia que eram Horas, horas. é Não, verdade. eram só 15 15 minutos. minutos. E 15 minutos em que você está de olho no olho, de uma boa conversa, de um: "Olha, eu só passei para fazer uma visita de médico", que É, era um discurso. Isso é tão valioso, sim, vale muito mais do que você ficar 3 horas com a pessoa, mas conectado. é verdade, Lê. Então, não negligenciem o poder dos É, 15 minutos, é porque ele pode verdade. transformar, talvez, o seu amigo, o seu filho, o seu esposo, a pessoa que trabalha com você, ele só precisa de 15 minutos de um Sim, olho no olho e falar assim: "Tá tudo bem?", sim. né, uma conversa, um abraço. Adorei, vou querer ler esse livro depois, vou procurar. É muito forte, é muito Legal. poderoso. Você mencionou
que o esporte é mais do que treino, é sobre essência e bem-estar. Uhum. Pode compartilhar como que essa filosofia impactou a sua abordagem do fitness para a vida? Ah, é sentindo na pele, né? Porque não faz muito sentido você não sentir, não faz sentido você não sentir os benefícios além da estética. É muito natural. Quando você não vai treinar, é um looping vicioso, né? Uhum. Você não treina, o dia fica ruim. Então, eu falo assim, mas eu tô cansada, tô com cólica, eu não quero ir. Eu sei que isso vai melhorar meu dia, eu sei que isso vai me trazer o bem-estar. Então, eu não sou muito de filosofias. Eu falei que o meu não pro podcast é porque eu falo, gente, eu nem tenho sabedoria para falar com a Letícia direito, porque você tá em outro patamar, sabe? E cada podcast que eu vejo seu, que você compartilha, é uma aula, é chuva de conhecimento e transformação, porque eu sou muito prática, né? E eu falo, igual você falou, né, do seu grande manual, que é a Bíblia, eu ainda não dei esse passo, apesar de ter muita fé, tudo que eu faço antes de fazer eu faço a minha oração, né, intimista com o meu jeitinho, mas eu sou analfabeta quase da palavra, eu não me orgulho de falar isso, mas eu tenho sede, eu sei que uma hora isso vai eu sei que tá chegando o meu momento nesse sentido, sabe? E só de ter o desejo, eu tenho certeza que vai acontecer essa transformação, porque um dia eu quero também fazer como você, né? Levar isso que tem aqui dentro, que eu ainda às vezes não consigo colocar para fora. Sei que no esporte eu sinto muita presença de Deus na minha vida. Uhum. Então, é isso. Quando eu tô treinando, às vezes é o meu momento de mais de espiritualidade, porque ali eu consigo conversar com ele sobre várias coisas. Uau. Então, aí é outro momento da minha essência e bem-estar ali que eu levei do esporte para a vida e levo todos os dias. Mas, Tati, você tem uma conexão, você acha que não, sabe por quê? Fé é foco. Sim, então, por isso que eu Fé é falo, acreditar. falta só eu conseguir ainda, né, desabrochar. Lembra que você que falou da casca? Uhum. Como é que é aquela palavra que eu falei pra você que eu sentia como uma pessoa falou: "Lê, você tem uma embalagem muito bonita. Uhum. Thiago, meu Falta mentor. ainda Conteúdo. falta ainda o conteúdo". Eu sinto, né, que eu sou quase isso, assim. Só que eu sei que na hora que também a gente desembalar vai ser algo muito lindo. Eu Entendi. só não me sinto preparada ainda. É. Tati, eu me senti assim, porque dentro da inteligência emocional, hoje eu sou coach e analista Uhum. comportamental. Dentro da inteligência emocional, eu descobri algumas raízes que me bloqueavam. E uma delas foi na minha primeira infância, na minha escola, no primeiro ano, em que uma professora ela teve a infeliz atitude de falar que eu era burra. Burra e lerda. Como ela era uma autoridade sobre a minha vida, assim como um pai, uma mãe, um professor, a Sim. pessoa que cuida de você, ela é uma autoridade sobre você. Aquilo entrou dentro de mim e criou raiz. Então, Uhum. a palavra lançada, ela nunca volta vazia. Por Sim. isso que nós precisamos cuidar daquilo que sai da nossa boca. No livro de Tiago fala, né? A Sim. língua é fogo. Ela Sim. é capaz de trazer vida ou morte. Então, isso é muito sério. Então, É. quando ela lançou isso sobre mim, adivinha como que eu avancei na minha parte de estudo escolar? Com a certeza de que eu era burra. Uhum. Então, ou eu não tenho lembranças assim de eu sair bem numa prova. Eu sempre fui a mediana. Eu só Aham. era nota para passar. E eu não tinha muita habilidades com livros, porque, olha, se lá no meu inconsciente, né, tá, que eu era burra, quem sou eu? Como você E é? isso começou a me incomodar, porque Uhum. eu sentia que eu precisava avançar, que eu tinha muita coisa dentro de mim, mas não iria. Uhum. E aí eu tive a coragem e a ousadia de ser eu mesma. É o nosso maior ato de coragem é sermos quem somos. Sim. E eu parei de me comparar. Hoje eu Uhum. sei quem eu sou e quem Uhum. eu posso ajudar, mas eu precisei abrir Uhum. essa porta, entrar para dentro. Doeu como nunca, para não Imagino. doer nunca mais. Então, depois que eu curei essas feridas e que eu voltei para minha real identidade de Uhum. filha amada, Sim. de mais do que vencedora, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu falei assim: Deus, muito obrigada. É. Aí eu consegui. Falar sobre gratidão mesmo e Sim. falar assim: puxa, toda essa história serviu para que eu tivesse um testemunho de vida, Uhum. para transformar outras vidas. Você precisou sentir o que era depressão Sim. para hoje estar aqui curando mulheres que estão nos ouvindo e passando pela mesma coisa.
Sim. Então, você já desabrochou, Sim, né? Você sim. já tem algo muito forte. É, O índice de depressão e ansiedade, ele está subindo de uma forma assustadora. sim. E ter uma pessoa aqui na minha frente que venceu isso com um período curtíssimo com medicamento, mas os outros todos foi o medicamento natural, que é o exercício físico, é uma grande uma motivação de vitória, de que também é possível. Com certeza. Porque Deus não tem filhos prediletos, Com né? certeza. E falando um pouquinho sobre isso, falando da minha irmã, que me você falando, né, lembrei que a minha irmã veio para cá há um ano com passando por um momento conturbado da vida e sempre com esses altos e baixos, né, de depressão e outros diagnósticos. E quando ela veio, eu falei, eu não queria que ela fosse mais embora, né? Eu falei, porque eu sinto fortemente que Deus falou comigo que a gente tem algo muito grande para construir juntas. E desde então eu tentei pegar ela e levar para essa parte do esporte, né? Vamos treinar, vamos ter esse cuidado com o corpo, com a sua saúde, porque eu sei que esse é o primeiro grande passo da sua saúde emocional, da sua saúde mental. E depois, né, a gente buscar esse propósito através de um negócio juntas, para que ela se encontrasse também, né, na parte profissional. E é isso. Eu tô falando isso porque eu consegui fazer o que eu faço no Instagram, motivar uma pessoa. Eu achava muito mais fácil motivar, né, no Instagram e talvez não conseguia fazer dentro da minha casa. Lógico, os meus filhos é sempre prioridade, mas talvez com a minha irmã, que estava ali do meu lado. E Uhum. aí é muito gostoso você palpar alguém, assim, né? Fazer algo fisicamente isso, uma pessoa próxima como a minha irmã. E isso não tem preço mesmo. Então, eu preciso conseguir me enxergar melhor, né? Com o que você está me trazendo aqui hoje. Acho que foi por isso que eu vim aqui hoje. Exatamente. Acho que o nosso principal núcleo de sucesso é a nossa família. Sim, Não adianta nada a gente ganhar o mundo e perder a nossa família, né? A exatamente. nossa Isso essência. foi Então, um eu falo que processo que eu a passei. mudança que aconteceu em mim impactou muito, primeiro, a minha família e depois as Uhum, pessoas que estão à minha volta. De uhum. trazer esse conceito de que não é treino pelo treino. É o Aham, reino de aham. Deus. É saber de como você é importante. Sim. Falar sobre beleza, né? Porque o belo Uhum. importa. Quando Sim, seu marido se apaixonou por você, primeiro foi o visual. sim. Não foi porque, porque ela é inteligente, porque... Não. Foi visual. Homem é visual. A Sim. mulher é mais, mas o que que ele faz, né? A mulher é Uhum, mais assim, não, o homem não é. O uhum, homem é visual. uhum. E o belo é extremamente importante para Deus. Você falou que você gosta de assistir o pôr do sol, o nascer do Nascer do sol. É sol. feio? Não. Isso mostra que se ele diz que nós precisamos ser a sua imagem e semelhança, é porque o belo é extremamente Sim, importante. Então, mulher que está nos escutando hoje, você precisa todos os dias estar com a sua melhor roupa, é verdade. estar arrumada, perfumada, com a unha feita, com o cabelo arrumado, bonita, para você. Sim. Porque a Bíblia diz: ame ao próximo como a você mesmo. Como você se enxerga hoje no espelho? É Uhum. assim que as pessoas estão te Sim. enxergando também. E legal você falar isso, porque uma outra coisa que eu chamava a atenção da minha irmã quando ela chegou aqui. Falei assim, irmã, você precisa começar a se cuidar um pouco mais. Ela tinha um monte de piercing no nariz, um monte na orelha. Eu falei assim, irmã, isso assusta as pessoas. Eu falo assim, se você, como ela tinha saído de um relacionamento e a gente quer ter alguém, né? Uhum. Eu falei assim, os homens se assustam com tudo isso de piercing, sabia? Não é qualquer um que vai chegar e gostar, né? Eu sei que as pessoas não entendem esse pensamento, quem talvez assista, mas é verdade, é o que eu penso. Acho que a Sim, feminilidade, ela atrai, né, o homem que vai ser realmente masculino para poder estar cuidando dela da maneira que ela merece. Falando um pouco desse negócio da exatamente. beleza. Hoje eu também cheguei na academia, coincidentemente com o que você falou agora, uma colega que treina também, ela falou assim, ai, preciso me inspirar em você, olha o jeito que eu tô, malemar, só escova o dente e vem treinar. E eu sempre tive o hábito de ir pra academia arrumada, porque, não sei, eu falo, Deus é tão maravilhoso, tudo é muito intuitivo na minha vida. Ninguém falou pra mim que eu precisava me arrumar. E Uhum. desde adolescente eu faço isso, sempre com esse zelo. Acordar cedo e fazer, né, as atividades no primeiro hora do dia também foi sempre intuitivo. Depois que eu vi que existe o milagre da manhã, né? Aham. Você trouxe falando também da dose. Então, eu acho que realmente Deus age muito na minha vida, porque de alguma maneira eu gosto muito da frase que fala: quem muito foi dado, muito Muito será será cobrado. cobrado. E eu Aham. acho que é isso. Naturalmente, eu acabo conseguindo seguir alguns conceitos, porque ele é presente, ele está aqui dentro, como você disse, né? Exatamente. O amanhecer, né? A Bíblia fala que Deus ele dá aos seus enquanto dorme.
Por isso que a gente precisa entender. O dia foi feito para viver, para Olha, uma aula. desfrutar, para usufruir do dia. Aham. E a noite foi feito para você descansar. Sim. É o certo do ser humano, até eu fiz o podcast com a Maria Rita, nutricionista, tudo mudou. Os Aham. carros mudaram, os celulares mudaram, mas o ser humano continua da época do homem das cavernas. Nós não mudamos. Então, como que a gente funciona? De dia, a gente produz, a Produz. gente desenvolve, a gente trabalha e à noite a gente descansa. Uhum. Agora tem gente que não dorme. Sim. Não existe não Não. dormir. É. Por que que você não está dormindo? Ansiedade, excesso de futuro. Sim. Depressão, excesso de passado. O que está acontecendo? Sendo que você só tem o hoje, o aqui e o agora. Sim. Basta o dia de hoje. E amanhã pertence o seu próprio mal. Então, você produz durante o dia e à noite você avalia esse dia. E você vai olhar, nossa, eu fui assertiva aqui, mas eu errei aqui. Eu preciso mudar isso aqui. Por quê? Se você não resolve hoje, você vai para o outro dia com esse problema. Sim. Aí o segundo dia, com mais um problema. Vai carregando. Quando vê, tipo, foi uma gota, falou assim, nossa, mas foi só uma coisinha, ela estourou. Não, porque você não limpou a cada dia e você não dormiu. Sim. O dormir é o que regenera o cérebro, a sua Uhum. capacidade de pensar, a sua capacidade de gravar, o intelectual. E para ter o descanso, precisa do canso. Por que você acha que você dorme cedo, fácil? Porque você está Porque cansada. sim, produzimos Você o dia cansou inteiro. essa máquina, agora ela precisa ser regenerada. Então, Deus é incrível. Ele é maravilhoso. Desfrute do dia e calma que ele dá aos seus enquanto você dorme. Amém. Precisa dormir, Sim, né? O sono, sim. ele é regenerador. Sim. E Tati, última pergunta. Quais mudanças de mentalidade foram necessárias para você se tornar uma influenciadora digital e empreendedora, além de manter esse estilo de vida ativo e saudável? Uau! Sem dúvida, é sair do vitimismo, porque, e acreditar, ter coragem. Eu não sei nem te explicar exatamente, mas quando a gente dá o primeiro passo, né, a gente olha, eu sempre tenho mania de sair de mim, assim, parece que me olhar de longe. É Uhum. isso que você quer ser, né? O ser influenciadora digital, eu falo que surgiu naturalmente, é verdade. Me dá muita satisfação quando eu vejo, né, as pessoas que trazem o retorno falando que, né, que saiu da cama, quando eu posto que eu treinei, eu também fui treinar só por causa de você. Mas, como tudo muda, como você mesmo disse, a rede mudou muito. Eu acho incrível quem consegue crescer hoje em dia ali da maneira que faz, porque tem que trabalhar duro ali hoje em dia para você conseguir. É um É trabalho um árduo, trabalho, né? é um trabalho. Que antes, quando eu comecei, era muito, muito diferente, era natural. Eu postava uma foto, falava como foi minha rotina, ou o que eu estava pensando, e aquilo era o real. Hoje em dia você tem que produzir conteúdo, você tem que sair ali, né, da zona de conforto, você tem que largar outras coisas para realmente aquilo fazer dar certo. Você sabe muito bem, você está fazendo um Uhum. trabalho lindo, parabéns, Obrigada. inclusive. O pouco eu consigo ver, porque eu falo, quando a gente trabalha ali, a gente tem que fazer o nosso, né? A gente não consegue acompanhar todo mundo, senão você só não sai dali. E eu não consegui, parece que, me adaptar perfeitamente nessa mudança, Uhum. porque eu não sei, não estava fechando a conta na minha cabeça. Então, eu tive que me olhar e falar assim, "E agora, para onde você vai?" Porque como no escritório de engenharia, eu nunca foi algo que realmente me fez vibrar. Eu fiz muito por conta do meu pai, e aí vem essas coisas de bloqueio, né? Que eu Sim. trago, eu tenho muito claro que eu preciso trato isso, mas esses bloqueios de querer sempre satisfazer, né? Talvez o pai, ter o olhar do pai. E aí eu já consegui largar essa corrente, né? Falei, não, isso eu não quero. Me desafiei ali como influenciadora, vendo o grande propósito que Deus colocou na minha vida, através do esporte, tentando ser essa referência, né? Esse exemplo, melhor dizendo. Não quero desistir disso, tenho certeza que vai perdurar da minha forma, do meu jeito, Tati, de Sim, ser perfeito e único. perfeito e único com o meu tempo, né, não porque eu não consigo me dedicar tanto a essa novo jeito de trabalhar ali, né, produzindo, sendo tão constante. E aí eu senti, como os filhos grandes, a minha irmã vindo para cá, eu senti muito grande no meu coração que eu tinha que mudar, e eu tinha muito medo dessa mudança. E aí eu falei: "Tá, e você vai ficar com esse medo aí até quando, né?" Falei assim: "Coragem". Essa foi a palavra que veio na minha cabeça. E pedindo sempre para Deus iluminar o caminho, mostrar para onde, porque você não vai abrir um negócio do nada, né, cê Aham. na loucura.
que fosse o mais assertivo possível, sabendo que pode dar errado, enfim, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Já deu certo. Amém. E aí eu encarei, peguei minha irmã, falei assim, eu acho, não tenho certeza que a gente tem muito, muito para agregar uma na vida da outra. São 10 anos de diferença, eu falo que ela é quase uma filha, quando ela nasceu eu cuidava dela. E hoje em dia a gente se cuida muito juntas e não tem nada mais prazeroso na vida do que ver quem a gente ama feliz, né? E eu Sim. vejo hoje isso nela, depois de um ano morando aqui, com muitas Ela morou fora do dificuldades. país um tempo, né? Sim, Eu sim, lembro. morou fora do país, depois ela estava morando no Pará e agora ela veio para cá. E eu falo que agora ela vai ficar aqui comigo, porque a gente tem ainda uma grande história a trilhar. Mas eu acho que a grande chave virada, assim, foi realmente a coragem. E como eu falei, como eu tenho coragem de me desafiar tanto no esporte, não só eu nem falei da parte do ciclismo, né? Pois O é. ciclismo é um esporte tão, Ô, tão Tati, perigoso, tão audacioso. deixa as pessoas saberem, assim, você está falando sobre influenciadora, mas você está falando muito assim, influenciadora. Não. Ah, Você é influenciadora, você é ah. da Nike, Sim, tem grandes da parcerias. Strava, A Live. Laços, Aços também, quem é do ciclismo que vai saber, né, essa Aham. marca mais específica. São grandes marcas que eu tenho muito orgulho. E é isso, eu falo, tem que continuar carregando a minha história com essa Sim, verdade, porque daí o resto acontece naturalmente, né? Essas marcas vieram exatamente. através disso, dessa verdade que eu coloco ali diariamente na minha E o página. ciclismo? Fala um pouquinho dele. Como que ele chegou na sua Assim história? como você falou do stand-up, que Uhum. te equilibrou, te curou, eu sei que o ciclismo entrou e que faz parte dessa questão que eu falei de eu não me lesionar, né, durante mesmo me dispondo a tantas maratonas. Mas chegou num momento que a corrida eu já estava, né, parece que sentindo satisfeita com aqueles desafios. Eu nunca quis fazer ultramaratona e eu queria um esporte mais contemplativo, achava eu, né, que o ciclismo seria. Ele pode ser, mas é um esporte altamente competitivo. Aqui no estado, então, mais ainda, não sei. Eu falo que quando a gente faz algumas provas, é como você jogar um leão no meio como é que fala? Arena. Da arena, e é um correndo atrás do outro, querendo atacar, e no final ganha quem for o melhor. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sempre no ciclismo não me achava capaz também. Ainda não superei muitos bloqueios dentro desse esporte. É um esporte que me desafia porque, principalmente, tem muito trabalho de equipe. Eu sou uma lobo solitário, vamos dizer, né? Uhum. Eu gosto muito do meu momento, eu e poucas pessoas. E o ciclismo, você tem que estar se comunicando com os outros atletas quando você tem uma equipe. É uma dinâmica diferente da corrida, completamente diferente. Raramente você ganha uma corrida sozinha. Uhum. Enfim, então me desafia bastante e eu tenho encontrado muitas respostas lá também. E ainda ali, sim, eu posso dizer que ainda tem um grande trabalho a ser feito emocionalmente. E por que que ainda você fica lá então? Você acha que o Sair ciclismo da vai zona de trazer o quê para você? conforto. Porque eu preciso superar, eu acho que essas dificuldades, esses bloqueios, de não me sentir capaz de fazer trabalho em equipe, por exemplo. Porque Uhum. eu tenho dificuldade em comunicação, porque eu gostava, talvez, de trabalhar com projeto de engenharia. Porque você senta ali, você preenche um monte de formulário, faz tudo igual, faz sozinha, né? Aí agora no empreendedorismo já é diferente. Eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho né, não é verdade? Eu Sim. dependo totalmente dessa interação. E apesar da Tati, no passado, não se achar capaz disso, hoje eu tô na coragem, tô metendo a cara no que eu vejo que eu tô ali para crescer e talvez ser exemplo para outras pessoas que também não se sintam capazes como eu me sentia, né. E Uhum. a vida é isso, ousar. Ousadia, É né, Tati? ousadia, é. Não tem como a gente, expandir a nossa mente sem sair da zona de conforto, Isso, né. E a exatamente. mente uma vez expandida, o cérebro é neuroplástico. Ele uma vez expandido, ele nunca mais volta a ser como ele era. Exatamente, é isso Então que eu hoje busco. te ouvir, Tati, expandiu a nossa mente, a minha cabeça, Obrigada, de especialmente a minha. foco, de fé, de persistência, de Obrigada. resiliência. Tipo, por mais que venha pensamentos e emoções que queiram te paralisar, te incapacitar, mesmo Sim, assim, você achou um caminho de falar assim: eu vou mesmo assim. sim. É você tirar um tempo e pegar a Tatizinha que tá aí dentro, colocar ela aqui do ladinho e falar assim: o que que aconteceu, Tati, É, né? Por que que você tá assim? Então sim. vamos sair daí juntas? E É, isso é extraordinário, porque nós teremos o
dia mal. Sim. Não é todos os dias que a gente tá bem. E aceitar. Reconheça. O dia que você não estiver bem, se ama nesse dia. Sim, com Essa certeza. semana até aconteceu. Eu vim aqui encontrar o Diego, peguei as crianças na escola e vim aqui encontrar ele. Mas eu estava me sentindo fraca, cansada, abatida. E aí eu conversei com a minha irmã antes de vir. E ela disse que estava ela no carro com a filha, a mais velha que vai fazer 15, e as amigas. E elas, as meninas, estavam só falando mal da irmã mais velha. Sabe assim, falando mal e não sei o quê, e brigando, nanã. E a minha irmã resolveu disse que falar de mim. Ela falou assim: a minha irmã, ela é maravilhosa, ela me inspira, ela isso, ela aquilo. E começou a falar coisas de mim que você não enxerga, né? E as Sim. meninas falam assim: tá, tia, mas ela é a irmã mais velha? Ela, não. Ela é minha irmã mais nova. E você fica como com isso? Ela falou assim: eu fico feliz de Olha saber só. quem ela é e tal, menina. Isso mexeu tanto comigo, porque eu tava vindo de desafios, eu passo por desafios, né? E eu Todos cheguei nós. aqui com vontade de chorar. Aham. Eu queria chorar, queria chorar. Eu falei, não, eu não posso chorar aqui, eu preciso sair daqui. Aí o Diego veio falar comigo, o que que foi? Eu falei, nada, só me deixa sair daqui, eu preciso chorar. Ele aqui, eu falei assim, ó, não é você, não é nada, é só São só as momento. emoções, Fui é. para casa, chorei, me recompus, conversei com Deus, me amei, vi que eu não sou a Mulher Maravilha, eu Sim. não sou toda poderosa, eu não consigo fazer todas as coisas com excelência e tá tudo Tá bem. tudo bem. Mas aquilo que eu consigo, eu tento fazer o meu melhor. Por mais que o meu melhor, talvez para o outro seja pouco. Sim. Talvez, olha, te aponte, falar, Sim. quem você pensa que é, você É, isso, você e foi aquilo. pensando Então, nisso que eu aceitei seu convite, né, porque lembra que a gente conversou já umas 3 vezes, sim. e eu não eu falava: "Não sei se eu tenho a agregar para o seu podcast", e você sempre me dando esse impulso, né, me dando essa coragem, que é essa palavra que eu tanto tenho buscado nos últimos tempos. Obrigada, Lê. Todo mundo, Tati, tem algo, só precisa de um palco para dar um show. E hoje esse foi esse palco aqui que Obrigada pela você deu um oportunidade. show eu acredito que muitas mulheres que estão passando por esse processo de pós-parto, de depressão, Sim, né, que a gente sabe que é muito desafiador, mas muito. que o exercício físico é o melhor, talvez o Remédio. único caminho para Sim. sua libertação, para sua cura. Porque você sabe, em média, quantos quilômetros Jesus andava por dia? Já fizeram esse estudo? Em Sério? média, de 30 a Olha aí. 32. Podia Pois ser é, ele era um maratonista. grande maratonista. Ai, Por dia, sensacional. né. E hoje as pessoas estão ficando tão debilitadas e tão fracas, porque hoje não anda nem 800 É, metros. Hoje a vida é eu tudo em cima de um carro. eu vi o fui no na palestra do Subirá que teve aqui, Sim, fui ele é também. maravilhoso, né. Aham. E ele falou que Jesus era um grande atleta, porque ele subia ao monte para falar, para orar. Imagina, você acha que subir monte é fácil? Não. Achei o Você sabe máximo. então, isso foi uma das revelações que eu falo que Deus me deu. Antes dele dar grandes instruções, por exemplo, na Bíblia que fala, sobre o monte, esqueci a frase. Ele vai falar das bem-aventuranças e tal. Antes dele fazer isso, ele convidou os seus discípulos para subir o monte Uhum. mesmo. E aí eu fiquei pensando, gente, se Jesus chamou para subir o monte, ele estava fazendo o quê? Acionando a dose. Sim, Ele estava ativando o corpo dos seus sim. discípulos, Aham. colocando. Aí eles, com a dose liberada, eles estariam extremamente atentos, Exatamente. Perfeito. disponíveis, felizes. Aí sim ele vinha com a parte emocional. Aí ele vinha com o entendimento. Porque você imagina, a pessoa tá lá, acabou de comer, tá Uhum. assim, Fica com aquela- prostrado aí lá. você vai vir estudar, não Não vai. vai, E é. ele sabiamente falava assim: vamos ali, que eu preciso conversar com você, mas vamos ali subir o Ali monte. subiu Não era em qualquer sim, lugar, perfeito. era tudo proposital. Jesus é Tá estratégico. tudo nos detalhes. Por isso que ele nos enviou num corpo físico. Sim, Nós somos corpo, mente e espírito. Muito mais a parte espiritual e mental, sim, mas o que te fortalece e te dá legalidade aqui é o corpo. sim. Então, se você não tem esse corpo saudável, esse corpo capaz, você vai perecer. Você não vai viver o extraordinário que Deus tem para sua vida. Então,
Quando você for a um médico, que ele te lá pedir seus exames de rotina, se tiver tudo na média, saia do mediano. Pergunta para o seu médico, como que eu faço para chegar no Melhor. topo, para ser o melhor, para criar hormônios que vão me levar para o extraordinário, para eu fazer uma boa velhice, porque eu Sim. construo a velhice. Sim. Assim como eu construo doença, Constrói. eu construo saúde. Sim. Eu construo uma boa velhice. Então, eu falo que como que eu vou morrer, está na Bíblia, em boa velhice, farta em dia. Eu vou Amém. ser aquela velha, igual você falou, Ah, correndo, também. nadando, Eu pulando, também. brincando, porque eu sei que eu não vou parar. Exatamente. Não existe. Não existe. Já tentaram me parar física. Aliás, Deus precisou intervir Sim. na minha parte física para que eu recebesse instruções. Por isso que eu falo, eu ter fraturado o meu pé foi um período, Tati, que eu precisei confiar em Deus, que eu precisei entregar e entender. O médico trata, quem cura é Deus. E você já tinha toda essa espiritualidade que você tem hoje na época, Lê? Eu já era cristã, porque 3 anos de convertida. Eu me converti em 2013 e eu fraturei em 2016. Tati, foi tão extraordinário que, assim, Deus colocou o médico certo no lugar certo. Ele era especialista em tornozelo, da fratura que eu fiz. Eu não precisei buscar nenhum outro. E lá, ele falou, olha, Letícia, você teve uma fratura muito grave, é cirúrgico, nós vamos ter que colocar placa, pino, parafuso, tal. Foi assim, um prognóstico. Eu falei assim, tá bom, quando que eu vou voltar a correr? Ele me olhou e falou assim, hã? Ah. Falei, eu tô falando sério. Aí isso era janeiro. Aham. Ele falou assim, lá setembro, tipo, meio que chutou, assim. Eu falei, muito longe. Ou agosto, julho ou agosto. Ele falou assim, então tá Imaginando a bom. cena. Aí eu falei pra ele, doutor Bruno, hoje E ele é o meu médico amigo. sábio, né? Porque nem Sim, nem não, ele é ligou. muito meu amigo hoje. Porque fé é foco. Sim. Aí eu falei assim pra ele, Bruno, doutor, ele não era meu amigo, doutor, tudo que você fizer como médico, eu tenho certeza que você vai fazer da melhor maneira possível e eu serei a sua melhor paciente. O que você falar que eu vou fazer. Só que Deus, ele vai agir no impossível. Falei, você fica tranquilo. Tati, fui, operei, comecei o processo de fisioterapia e ele falou que entre a cirurgia e eu voltar a pôr os pés no chão seriam 6 meses. Você fez virar o quê? Para pôr o pé no Mas chão. mas você fez isso? Você se comportou? Eu me comportei. Aham. Só que Deus operou um milagre tão grande que em 57 dias Isso que eu ia falar. eu tenho foto, eu estava com o pé no chão, sem muleta, Incrível. voltando a trabalhar. Por quê? Existe em nós um poder curador. Sim, Leia o livro O Poder do Subconsciente. vou ler. Nós temos um poder curador. Então, o médico trata, mas quem cura é Deus. Então, eu sempre tive essa certeza, mas eu precisei ter este momento de dor para que eu me submetesse ao senhorio dele. Porque eu estava numa fase, a personal maravilhosa, a Faço independente, tudo. o corpo lindo, não sei o Aham. quê. Mas nada disso era para glorificar a Deus. Ele falou assim, não, Sim. pera lá. Aí eu li um livro nesse período chamando Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Mais um. Uau! Tem que ter todos Aí, na menina, biblioteca. aí pronto. Deus, ele fez de uma forma, mas eu aprendi a entregar. Aham. É entrega. Existe aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo, eu preciso entregar nas mãos de quem vai fazer. E essa pessoa é... Mas sempre com a mentalidade de que eu posso todas as coisas. Sim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo, porque ele fala, digo Acreditar. fraco, eu sou forte. É o que você faz. Sim. Você acha que você não tem comunhão, que você não... Muito pelo Eu contrário. preciso mudar primeiro essa mentalidade, né? Você já é buscar. extremamente conectado, tanto que você Sim. falou dele aqui o tempo todo. Você viu que eu te entrevistei, né? Você me Eu entrevistou. mudei o jogo aqui hoje. Duvido Você que alguém você fez é a isso. primeira que me inverte aqui. Viu? Viu? Acho que essa era a minha missão também. Aí, Adorei. tá vendo? Vamos montar o podcast da Tati. Vamos montar um ao contrário aqui um dia? Eu vou Vamos. te entrevistar. Tá Mas aqui bom. no seu. Combinado. Eu deixo. Ai, Tati, muito bom. é isso. Eu quero te Obrigada. agradecer por você ter vindo aqui, contar a sua história de transformação, porque que essa agradeço. é a grande missão que eu tenho aqui nesse canal, é de trazer transformação no corpo, na mente e no espírito, e trazendo a leveza e
o amor que é praticar o exercício físico, Sim, né? Uma sim. corrida, gente, não tem custo. Não, É um não mesmo. tênis, Você se pode quiser também sair pode de correr na areia, não casa, precisa de tênis. sai correndo da porta de casa, dá a volta no quarteirão. Só começa, né? Vê o belo ali na sua tenta ver o belo na sua região, né, eu falo Uhum. porque, eu adoro sair correndo de casa, e eu faço isso de qualquer casa que eu esteja. Eu falo que às vezes a gente vai viajar ou até no interior, na casa da minha avó, que é um lugar super simples, mas eu fico vendo as ruas que eu passava quando era criança. Ai, que Aquilo me dá uma delícia. satisfação, sabe, que não tem preço. E as pessoas às vezes esquecem de ver, só quer correr à beira-mar, né, só quer Uhum. correr com uma vista maravilhosa, só quer correr no parque. Não, corre para fazer o bem para você, para a dose, e tenta ver o belo nos detalhes, né. Eu sei, é difícil mudar essa chave, né, eu acho que isso é uma coisa nossa, fácil pra gente que já consegue enxergar, mas, fica a dica, é uma dica, né, Uau. não é? Sei lá, ver o belo no cotidiano, Que legal. né. E Tati, você como influenciadora, deixa para nós as suas redes sociais para quem está nos ouvindo, que quer te seguir, que quer Sim. se inspirar, que quer acordar cedo, que quer fazer exercício É, físico e ver que é possível levar uma vida de mãe, esposa, profissional, atleta é. amadora. Como que a gente te Sim. encontra? Meu Instagram é o Tati Bergamo Santin, com N no final. Só tenho essa rede social no momento, dando Aham. conta só disso, tudo isso, né, porque é maravilhoso. E espero ter vocês lá comigo, me acompanhando, me incentivando também, que eu falo que é uma troca muito boa. Sim, Cada feedback, mensagem que eu recebo ali me impulsiona, cada dia mais, cada convite como o seu. Sou muito agradecida. que legal. Obrigada por me ajudar a transbordar aqui, porque era isso que é isso que a gente precisa, né, de pessoas que inspirem pessoas, motivem pessoas, e hoje você foi isso para mim. Obrigada. Uau. Fala do seu empreendimento também? Ah, sim, Tem rede social, não tem? tem, é Rei Luli, é um nome meio difícil, depois qualquer coisa você coloca lá Aham. na legenda. Uma franquia de uma loja de produtos para bebê. Como é que chama, gente? Esse nome é puericultura que chama, né? Que é Uhum. aquelas coisinhas para introdução alimentar. Eu e minha irmã, a gente está entrando nesse meio agora, que é um meio tão lindo, tão belo, cheio de amor. Eu falo, trabalhar com coisa de criança, de bebê, é tão gostoso. Não tem quem não passe lá no nosso quiosque e não sorria, desde homem, mulher, velhinho, porque tudo é tão É tão lindo, bonitinho, né? lindo. E é aqui em Campo Grande, Não, onde vai é? ser tem a loja aqui em Campo Grande, mas a nossa franquia é em Uberlândia e Goiânia. A gente abriu ontem em Uberlândia, cheguei ontem à noite, viagem. E a outra loja vai ser em Goiânia. Minha irmã, como ela, né, ainda não tem filhos, não casou, ela vai Uhum. ficar fazendo essa correria Ponte de cuidar aérea. essa ponte aérea, e eu vou ficar aqui de longe ajudando. Que legal. Tati, que Deus abençoe de uma forma Amém, extraordinária esse amém, empreendimento, Lê, que cada obrigada. criança que, né, que tiver contato com os Isso, seus produtos possa sentir a amém, presença e o amor de Deus através dos seus produtos e com através de certeza. você que tem feito esse trabalho aí tão lindo, tá? Amém, Mais uma vez, muito obrigada. obrigado pela sua participação, Eu que tá agradeço, bom? foi maravilhoso, obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, agradecer mais uma vez os nossos parceiros e te lembrar de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Sabe por quê? As pessoas perecem por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo podcast. Não é treino, é reino. Até lá.